bora lá pra parte 2 de Leonardo da Vinci, né? Enfim, a gente tava falando, né, que pessoas geniais, né, eu acho que não tem como a gente não falar de que pessoas geniais são pessoas introspectas, né? São pessoas que têm uma introspecção muito grande, né? A gente tem a base sólida de Leonardo da Vinci, a introspecção e a curiosidade, né, que fez ele ser um gênio, né? E por quê? Porque, querendo ou não, a gente tem vários... suponhamos, né, que Leonardo da Vinci está no meio de vários pintores, mas o que faz dele tão genial assim, né? Porque ele tinha uma curiosidade de querer entender os detalhes, né, os movimentos, né? Quando ele pintava um rosto humano, para ele pintar esse rosto humano foram meses estudando, né, a fisiologia humana, né, entendendo como é que era o aspecto humano, entendendo o movimento das bocas, entendendo os movimentos dos olhos. Ele tinha essa necessidade, essa curiosidade de entender, né? E essa curiosidade movida aos estudos, né, que ele gostava de estudar tudo minuciosamente, enfim, levou ele a ser um gênio, né, diferente de vários outros pintores, né, se destacou, né. Mas a questão aqui, né, e para fechar com chave de ouro, né, essa curiosidade, esse estudo minucioso, a gente tem a introspecção, que Leonardo da Vinci era uma pessoa muito introspectiva, tá? Eu acho que ele representa todas as pessoas introvertidas, né? Eu acho que, como eu estava falando no vídeo anterior, né? Eu acho que pessoas introvertidas, né? Gênios, né? Não são gênios se não são introvertidos, né? Enfim, e Leonardo da Vinci, ele fez isso, né? Ele fez isso com... Ele era um introvertido, ele era um gênio, ele estudava as coisas minuciosamente, né? E a gente tem essa fase, né? Que é uma fase de Leonardo da Vinci que tá ligado à infância, né? Mas, enfim, e a gente vem, né, trazendo outras imagens de Leonardo da Vinci, inclusive, que, enfim, eu acho que essa curiosidade que ele teve, né? E essa profundidade, né? De entender as coisas, levou a ele também vários outros aspectos, né? Eu acho que vários outros aspectos que eu digo, várias outras... eu acho que não... Eu sou obrigada a falar que Leonardo da Vinci, né? Ele é tão incrível que ele criou matérias, né? Ele criou outros aspectos de estudos, né? Outras áreas de estudos. Porque, querendo ou não, quando a gente vai estudar, eu tô aqui com uns papéis de Leonardo da Vinci, mas eu não tenho nem como falar, são muitas coisas, né? Que eu tenho aqui escrito. Mas, enfim... E o vídeo tem que ser curto, né? Então, quando eu venho trazer os vídeos e eles ficam curtos, assim, é até sacanagem, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala sobre Spinoza, Sócrates, fazer um vídeo curto falando sobre eles é uma sacanagem, né? Mas, enfim, porque, querendo ou não, a gente gosta de falar, né? Pessoas introvertidas também gostam dessa coisa de falar, né? Mas falar com os seus, inclusive, né? Enfim, e a gente tem essa personalidade de Leonardo da Vinci que fez ele ser um gênio, mas, como eu falei, né? Eu tenho certeza que ele criou outras áreas, né, de estudos, né? Só pra gente ter ideia, o Leonardo da Vinci, ele tinha uma pegada muito grande em física, né? E ele gostava de estudar os aspectos de luz. Leonardo da Vinci, ele foi incrível. Ele gostava de estudar aspectos de luz, né? Ele tinha uma visão em física, ele gostava de estudar a anatomia humana, né? Então ele tinha uma visão em anatomia muito forte, né? Eu acho que é incrível, né, essa visão. Eu acho que um dos estudos mais bonitos dele é de anatomia, porque, querendo ou não, ele entender como é que funciona o homem, né, e colocar o homem como uma máquina humana, né. Inclusive, ele foi caçado também, tá? Os estudos de anatomia dele teve que ser separados, né? Uma curiosidade que a gente tem sobre o Leonardo da Vinci, né? Que ele não teve capacidade de continuar os estudos anatômicos. E os estudos anatômicos que ele fazia, ele tinha que fazer estritamente secreto, né? Porque, querendo ou não, as pessoas eram... eu acho que, mais uma vez, né? Eu venho trazendo uma segunda figura falando sobre inteligência, né? E mais uma figura que retrata a inteligência humana sendo caçada, né? Falei sobre Spinoza, falei sobre Sócrates e eu vim falando sobre Leonardo da Vinci, né? Os outros também foram, mas não tanto quanto esses, né? Mas só pra gente ter ideia, os estudos anatômicos dele, né? Ele teve que fazer estritamente sigilo, né? Ele teve que se esconder para fazer os estudos anatômicos. E ele era caçado, né? Eu acho que uma coisa que era muito mal vista na época, né? A gente sabe que eram os alquimistas, né? E é engraçado porque Leonardo da Vinci,
Quando ele estudou o aspecto de luz, né, ele também estudou os espelhos. A gente tem que entender, Leonardo da Vinci é incrível, né? Eu acho que essa visão dele em física e anatomia, ele conseguiu juntar todas as coisas junto, né? E não só visão em física, ao mesmo tempo que ele estudava física, né? Os aspectos de luz, ele também estudava anatomia, né? E ao mesmo tempo que ele estudava anatomia, ele também estudava ótica, né, com os espelhos. E inclusive os espelhos, ele foi caçado também em relação aos espelhos. Então ele foi caçado quando ele estudou anatomia, e ele foi caçado também quando ele estudou os aspectos de luz, né, os espelhos, porque querendo ou não, uma coisa que era muito mal julgada na época eram os alquimistas, né? E o Leonardo da Vinci também odiava ser chamado de alquimista, outra curiosidade dele, né? Ele odiava ser visto como um alquimista, porque ele achava os alquimistas na época charlatões, né? E iam contra as diretrizes da igreja, né? E ele, querendo ou não, ele gostava do ser social com a alta classe da época, né? Então, assim, ele gostava de pintar as Madonas, né? Ele gostava de frequentar os altos círculos sociais, né? E ele não gostava de ser visto como um alquimista, né? Mas ele estudava os aspectos de luz, né? Os aspectos de luz ele estudava, enfim, ele era bem focado nisso, né? E em física também, tá, gente? O Leonardo, ele tem estudos em físicas maravilhosos, muito antes de Newton, né? Ele já estudava a luz, enfim, ele já estudava o olho, né? Enfim. E ele foi caçado com isso, né? Ele teve que fazer tudo em segredo, né? E ele também teve um pé muito importante em engenharia, né? Em engenharia, Leonardo da Vinci, quando ele estudou cidades... Gente, eu acho que assim, né? Conversando, né? Porque a gente já sabe, a gente já tem histórico do Leonardo da Vinci. O intuito do canal é a gente conversar, né? Não trazer todos os detalhes, enfim, de todos os filósofos, porque querendo ou não, isso aqui é só um relembrar, né? Qualquer coisa a gente estuda, né? E, querendo ou não, qualquer um sabe sobre Leonardo da Vinci. Mas enfim, só conversando mesmo, né? Eu acho incrível ele ter feito estudos, né, sobre guerra também, né? Ele ter desenvolvido canhões. Eu acho que aquilo, ele tem uma curiosidade tão imensa, né? Que ele foi atrás também de desenvolver canhões de guerra, né? Isso quando ele estava envolto a altas cúpulas sociais, né? E eu acho que era com Henrique o Mouro, né? Ele frequentava a cúpula social de Henrique o Mouro, e Henrique o Mouro, ele estava em guerra, né? E Leonardo da Vinci, ele teve... enfim, né, a curiosidade de estudar canhões, né, e desenvolver canhões, né, com canhões que atirassem bem, canhões com mais de 2 bocas, 3 bocas, 4 bocas. E o Henrique Moura adorava aquilo, né, a visão dele de engenharia, mas também uma visão de guerra, né. Eu acho que é até loucura a gente enfim, ele não tinha freio para os pensamentos dele. Eu acho que Leonardo da Vinci, tudo que ele tinha curiosidade em si, tudo que ele fazia, ele ia anotando, sabe aquela pessoa, aquele gênio maluco, né, que querendo ou não, né, estudar guerra, estudar canhões, pra mim, enfim, ele queria entender de tudo. É por isso que eu acho que quando eu li a obra dele, eu acho que ele morreu até com sede, né, de querer fazer mais, né. E é incrível a gente ver uma pessoa, um ser humano, né, que além de ter estudado de tudo, ter visto de tudo, ter curiosidade de tudo, ter desmembrado vários corpos, né, como Leonardo da Vinci, não só desmembrar vários corpos, vários animais, enfim, ele também desmembrou luz, né? Ele não queria ser chamado de alquimista, mas estava ele lá mexendo com luz, com aspecto de luz, estava lá ele mexendo com espelhos, né? Isso era coisa de alquimista, né? E, enfim, ele tem esse trem todo, né? Ele fez essa coisa toda, né? Se desmembrar em vários estudos, né? E eu achei incrível, né? Mas o lance dele, né, com a guerra, eu acho até que, enfim, mostra pra gente, né, que a curiosidade dele não tem limites, né? Leonardo da Vinci, querendo ou não, numa conversa nossa aqui, eu acho que a profundeza dele, né, a introspecção dele, a curiosidade dele de querer entender de tudo, de fazer de tudo, no quesito de bolar também, né, que a gente também tem estudos, né, e papéis que ele fazia também máquinas de tortura, né. Eu acho assim, enfim, é uma genialidade, mas é assim, sabe aquele gênio louco, sabe aquela imagem que eu tenho, sabe, de ele com vários quadros assim, e ele escrevendo pra cá, enfim, né? E a gente sabe também que ele não dormia, né? Que tem até anotações que ele virava à noite pensando, né? À noite introspecto, à noite revirada, enfim.
só pra ele pintar a Mona Lisa, durou anos, né? Mas ele fez aquilo por quê? Porque ele filosofava diante dos quadros, né? Ele pintava, ele teve a má fama também, né? De demorar muito para entregar os quadros dele, né? Porque ele pintava detalhe por detalhe, por detalhe por detalhe, mas cada detalhe tinha que trazer uma mensagem, né? Eu acho que isso é muito louco de Leonardo da Vinci. Ele era um gênio, né? Um gênio que, assim, enfim, desmembrou vários aspectos, né? E um detalhe, né, dessa loucura dele, né? Enfim, é quando ele fez a Santa Ceia, né? A gente vê a Santa Ceia, são vários, ele colocou matemática numa pintura, né? Quando a gente vê a Santa Ceia, a gente sente que ele colocou matemática ali, né? Enfim, ele tinha a má fama, né, dos quadros dele demorarem anos para ser entregues, né? Porque ele colocava matemática, ele colocava empenho, ele colocava estudo, ele colocava detalhe, enfim. E ao mesmo tempo ele estava estudando mecânica, ao mesmo tempo ele estava visitando a oficina de Verrocchio, ao mesmo tempo ele estava mexendo com engenharia, né? Porque, querendo ou não, a gente também tem a questão da engenharia das cidades, né? Que ele pensava muito nas engenharias da cidade. A gente, inclusive, tem coisas que ele fez, né? E que ficou, né, eu acho que muito curioso, né, umas coisas que ele fez relacionadas à engenharia que muitas pessoas adotaram, né, enfim, e a gente, para fechar, né, eu acho que vários estudos sobre cavalo, né, ele estudava anatomia dos cavalos, né, eu acho que é incrível, né, as anatomias dos cavalos que ele estudava, porque ele gostava de estudar os movimentos do cavalo, né, mas eu acho que foi um pontapé inicial para ele estudar o que fez ele ser, enfim, mais uma loucura de Leonardo da Vinci, né, que é estudar a anatomia dos pássaros, né, que é entender como é que os pássaros funcionavam e tentar fazer, enfim, ele teve objetos mecânicos, né, que associava a asa de pássaro. Gente, não tem condição. Leonardo da Vinci, ele era um gênio, né? Eu acho que falar sobre ele tem vários conteúdos aqui, mas todo mundo já sabe, né, como é que Leonardo da Vinci era. Todo mundo já tem noção de como é que ele funcionava, né? São vários estudos. Enfim, isso aqui é o pontapé só inicial. Eu anotei milhares de coisas, mas eu não falei nem a metade, né? Porque senão eu vou fazer 5, 6 vídeos, não compensa, né? Isso, o ruim de fazer vídeo no YouTube é isso, porque você tem milhares de coisas pra falar, mas o vídeo é curto, né? Enfim, se inscrevam no canal, fiquem atentas para mais conteúdos e tchau!